Fala, rapaziada! Vamos começar agora mais um episódio do Segue o Papo Podcast. Hoje com ele. Incrível! Fala, João! Prazer inenarrável estar contigo aqui hoje, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo prazer, ótimo, cara. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Segue o papo e o papo vai ser muito bom. Vai ser um deboche. Vai ser um maravilhoso. deboche. Obrigado, amigo, pelo convite. De nada, eu que agradeço. João Guilherme de Carvalho Miranda, mais conhecido como nosso João Guilherme. Sou eu. 52 anos, casado, 2 filhos, natural de Niterói, portanto... Niterói, sou de Nikiti. Isso. Portanto, você é fluminense. Eu sou fluminense. Exatamente. Exatamente. Nasci no estado do Rio de Janeiro. Exatamente, né? Porque é isso, né? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Isso. Quem nasce fora da cidade do Rio de Janeiro é fluminense. É fluminense. Então, eu sou fluminense. Eu nasci em Niterói. Perfeitamente. Exatamente. Essa é uma informação importante. E como é o nome de quem nasce em Niterói? Rapaz, tem um apelido lá da turma, Papagoiaba. Papagoiaba? É porque em Niterói, ela tinha muitas goiabeiras. Eu não sei ainda se tem, mas eu, por exemplo, na minha infância, onde hoje tem o Plaza Shopping, o shopping ali bem no centro, ali existia um terreno enorme e a gente jogava bola ali. Eu joguei muita bola ali. E ali existiam muitas goiabeiras e a galera ficava ali subindo para pegar goiaba e tal. E na cidade de Niterói tinha muito isso. Então, o apelido dos niteroenses... Ah, você é de Niterói? Ah, você é Papagoiaba. Pelo menos foi o que me contaram, né? Entendi. É isso. Já que você falou que jogava bola, como é que era isso aí, cara? Você pensou em ser jogador de futebol? Não, eu pensava em ser narrador mesmo. Narrador? É, narrador. Desde garoto? Desde garoto. Ah, que legal. Eu percebi, eu falei assim, eu não jogava mal não, era um zagueiro. Faz um comparativo. Mas, aí. eu era um Odivan. Odivan. Zagueiro. Só não encontrei zagueiro, o Mauro Galvão pra jogar do meu lado. Mas assim, era um zagueiro. Tal. Mas eu percebi desde cedo, falei, é melhor narrar. Já. Com certeza. Narrar, do que jogar, você não vai arrumar nada não. A escolha foi certa, porque você virou mestre na área, porque você é mais do que um narrador, você é um apresentador, comunicador. Obrigado. Né? Polivalente. A gente joga aí, né, nas 11, né? Nas 11, é isso aí. Eu sei. Bacana. Me fala um pouquinho do começo da tua carreira, como é que foi? Ah, cara, o começo da minha carreira foi aqui, pertinho daqui onde nós estamos agora. É mesmo? Aqui na Rua México. Né? A gente está bem perto de onde eu comecei. Eu comecei na Rádio Carioca, que inclusive está ali até hoje. Aqui na Rua México. Eu vinha lá de Niterói, minha terra. Pegava barca e tal. E como começou a minha carreira? Eu fiz um curso de locução de rádio e televisão num prédio ao lado da minha escola em Niterói, que era o Partenon. E eu estudava no Liceu Nilo Peçanha. Um dia eu estava lendo lá o jornal e eu vi o anúncio desse curso. E aí eu fiquei encantado, né? Porque era o que eu queria fazer, mas eu não sabia muito bem qual era o caminho que eu tinha que seguir. E aí eu descobri esse curso, fui lá, me matriculei e ali eu comecei. Me lembro do professor, era um locutor de rádio da Roquete FM, chamado Alpa Luiz, né? Foi um curso de 3 meses, né, com noções de locução de rádio e televisão e tal. E no curso, ele perguntava aos alunos qual a área que eles gostariam de seguir. E aí eu falei para ele, olha, eu gostaria de fazer esporte. Gosto muito de esporte e tal, aquela coisa toda. E ele meio que direcionava as aulas. Então tinham muitos exercícios práticos, aquelas coisas todas. E eu realmente me destaquei, eu fui o melhor aluno do curso, recebi lá o diploma como melhor aluno do curso e tal. E aí, quando terminou, ele virou pra mim e falou, eu acho que você leva jeito pro negócio, cara. Eu vou te dar uma carta de recomendação e aí você leva lá na Rádio Carioca, aqui, e procura o João Haddad ou o Garcia Júnior, que são os chefes da equipe lá, para eles te darem uma força. Falei, ok. Aí lá fui eu com a minha cartinha. Cheguei lá na recepção, esperei um pouquinho e falei com o João Haddad. Apresentei a carta para o João Haddad, tal, queria ter uma oportunidade. Aí ele falou, pô, garoto, legal, tal, conheço o Alpa assim, vamos te dar uma oportunidade. Mas é o seguinte, não tem dinheiro não, hein? Se você quiser, você vem aí, trabalha aí. Eu falei, tá bom, cara, beleza, eu quero uma chance de estar no rádio, de fazer rádio. Beleza. E assim foi, cara, eu entrei. Isso em 1988. Isso foi em outubro de 1988.
Aí eu tava lá, eu ia sempre lá. O que eu fazia? Eu era o rádio escuta. O que era o rádio escuta? Eu ficava ouvindo vários aparelhos de rádio enormes, Transglobe, em ondas curtas e tal, e pegando os resultados dos jogos e anotando e passando para o plantão esportivo trazer informação. Não tinha na época os aplicativos de iPhone e tal. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Aí um mês depois que eu fui lá, que eu tava com uma rádio escuta, um dia o plantão esportivo, o Luiz Lara, ele chegou rouco, totalmente sem voz. E aí eu me lembro que ele escreveu um bilhetinho e falou assim: garoto, faz o plantão, é a sua chance. Aí eu fui e fiz, cara. Dia 8 de novembro de 1988. Foi a primeira vez que eu entrei no ar e falei. Eu considero esse o início da minha carreira. E aí, que lá se vão 35 anos, completados recentemente. E ali eu fui, cara. Aí eu virei plantão esportivo. Comecei a dividir com o Lara, tal, que já era um senhor, na época, bem idoso já. Já tinha os seus 70 anos na oportunidade. E eu fui fazendo com ele e comecei a virar repórter folguista. O que era o folguista? A cobertura dos clubes tinha os seus titulares. E quando esse titular folgava, eu ia lá. Então, vamos supor, na segunda-feira eu estava no Flamengo, na terça eu estava no Vasco, na quarta eu estava no Fluminense, na quinta eu estava no Botafogo, na sexta eu estava na CBF e na Federação. Que bacana. Essa era a minha vida naquele momento. E fazendo reportagem de campo, fazendo jogo. Né? Então, eu ia fazer jogo aqui, fazendo jogo ali. Me lembro que o primeiro grande jogo assim que eu participei como repórter foi a Copinha de 1989, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Fluminense foi o campeão naquele ano, em cima do Juventus, e também fazendo a competição de Master do Luciano do Vale, a Copa Pelé. Aí ali eu vi Rivelino e tantos outros grandes craques ali jogando. Começou a se ambientar. E novinho ali, como repórter ali de campo e tal, fazendo. Mas aí, cara, isso era janeiro. Eu comecei a treinar em novembro. Muita coisa aconteceu rapidamente. Em fevereiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses depois, eu estava em São Januário para fazer a reportagem do jogo entre Vasco e Porto Alegre e Campeonato Carioca. Naquele dia, o narrador, ele chegou ao estádio passando mal. Ele teve uma piriri, dor de barriga e tal. E aí o cara não tinha condição de narrar o jogo, cara. Aí me puxaram lá do gramado e falaram aí, narra o jogo aí, porque narrador não tem narrador, então vai aí narrar o jogo, pô. Aí ali eu narrei pela primeira vez, dia 25 de fevereiro de 1989, foi o início da minha trajetória como narrador esportivo, e aí estamos aí até hoje, 2023, já faz tempo já. É isso aí. João, naturalmente, penso eu, né, que você tem uma referência, né, na área que te fez fazer o curso e começar a tua trajetória linda e bela. Obrigado. E quem foi ou quem são suas referências, foram suas referências? Cara, eu costumo dizer o seguinte, o meu ídolo na comunicação é o Osmar Santos. O Osmar, um gênio revolucionário, muito à frente do tempo dele. Então, para mim, o meu ídolo é o Osmar Santos. Agora, influências, muitas, né? Assim, eu ouvi muita gente... Pega um pouquinho de cada um, né? Porque assim, eu nasci e cresci numa família que era apaixonada por rádio. Minha mãe ouvia rádio o dia inteiro, meu pai ouvia rádio o dia inteiro. Então eu cresci naquele ambiente. Na minha casa tinha sempre um radinho em algum cômodo da residência. E ali ficava ouvindo. Aí me lembro da minha mãe em casa trabalhando e ouvindo a Rádio Globo, que ela gostava muito. Aí eu ouvia Haroldo de Andrade, né? Eu ouvia Valdir Vieira, eu ouvia a programação completa, inteira da Rádio Globo, o dia inteiro. E eu ali, ouvindo, né? Ouvindo. E aí me encantei pelo rádio. Isso eu tinha 5, 6 anos. E já gostava, eu já queria fazer aquilo. Eu falava, pô, que maneiro, cara. Eu gosto disso aí, esses caras falando nessa caixinha aí. Eu acho bem legal.
E aí comecei a ouvir muito o esporte, né? Eu me lembro que a minha primeira recordação, assim, de um grande evento esportivo foi a Copa da Argentina em 1978. Eu me lembro do gol do Nelinho contra a Itália, disputando o 3º lugar, aquela armação que teve lá para o Brasil ser eliminado, que a Argentina meteu o Z no Peru lá, aquela coisa toda. Eu me lembro bem daquilo, meu pai vendo a partida e eu acompanhando. E a partir dali, eu comecei a ouvir muito o rádio esportivo, né? E aí, inegavelmente, na época, Valdir Amaral, Jorge Cury, José Carlos Araújo, Dualcei Camargo, César Rizzo, que anos depois viria a trabalhar comigo e seria um mestre para mim, um grande professor, Edson Mauro, Júlio César Santana, José Cabral e tantos outros grandes narradores esportivos. Mas o meu pai, ele me deu um presente que eu costumo dizer que mudou a minha vida, que foi um motorrádio. Porque naquele motorrádio ali tinha ondas curtas. E eu comecei a ouvir, além dos grandes do Rio de Janeiro, eu comecei a ouvir gente de fora do Rio de Janeiro. Foi aí que eu conheci o Osmar Santos. Eu ouvi, eu falei, porra, impacto assim. Falei, caralho, esse cara é muito bom, cara, é diferente. E aí comecei a viajar, ouvir os narradores de São Paulo, os narradores do Rio Grande do Sul, de Minas, lá do Nordeste, né? E aquilo ali para mim era uma viagem. Assim, o meu programa predileto era ficar na varanda da minha casa, ouvindo as transmissões esportivas. E aí eu conheci os narradores e tal. Então todos eles foram grandes influências assim, na minha carreira, porque eles alimentaram o desejo que eu tinha de ser um deles. Eu falei, pô, eu quero ser o que esses caras são. E aí, você mapeou todo o Brasil, quer dizer, então você tem eu fui pegando uma experiência coisas e realmente eu percebia os estilos, né, bem diferentes, né? Os narradores de São Paulo muito mais rápidos que os narradores do Rio, os narradores do Rio um pouco mais cadenciados, mas com muitos bordões legais e tal, né? Com aquela catimba, aquele jeito carioca de ser. E os narradores gaúchos também muito bons, e tantos outros narradores, né? Assim. Então, realmente, eu fui assimilando, eu fui pegando, e fui ouvindo, e fui adaptando, e tudo isso me ajudou quando eu cheguei a ter a minha chance. Né? Sim, a construir o teu estilo próprio. Exatamente. Eu comecei, como todo iniciante, meio perdidão, assim, eu falei, pô, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, quem é o João Guilherme? E aí, com o tempo, o João Guilherme veio surgindo e ele criou o seu formato, o seu jeito de ser. E hoje... Mas muita influência, bastante influência de muita gente boa, de grandes mestres, né, da comunicação esportiva. Isso falando do rádio, porque na televisão, né, porra, Luciano do Vale, que para mim foi o maior narrador da história da televisão brasileira, Silvio Luiz, Galvão Bueno, Januário de Oliveira, extraordinário Januário de Oliveira. Tinha um bordões incríveis. Esse é um cara que eu acho que eu tenho muito a ver com ele, assim, sabe? Eu acho que se você perguntar assim, pô, desses narradores todos de televisão, assim, qual que você acha que você lembra mais, assim, o jeito? Eu acho que é o Januário, assim. Eu acho que eu tenho muita coisa do Januário, eu admirava muito o Januário. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa a decisão do Campeonato Carioca. E tantos outros, né? Muitas feras, grandes narradores, grandes colegas. Pessoal muito, muito interessante. Muito bom. Então, João, você pode... Esse jogo da tua estreia, que foi, né, um jogo do Vasco. Vasco e Porto Alegre, que depois virou Itaperuna. Itaperuna. Esse, então, seria o jogo... Qual foi o jogo mais importante, então, da sua vida? Foi esse, por ter sido o primeiro? Eu acho que foi esse, pelo seguinte, Rodrigo. Se eu tivesse ido mal nesse jogo, provavelmente eu não teria uma outra chance, né? Entendo. Ou demoraria muito a ter uma outra chance. Mas como é que foi? A perna tremeu? Cara, suor desceu? Foi muito louco, assim. Eu acho que foi até bom da forma que aconteceu, porque eu não tive muito tempo de pensar. Eu me lembro só que eu fui até um orelhão, que na época não tinha celular. Aí eu botei lá as fichinhas e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou narrar o jogo, vou narrar. Tal. Meu filho, vou vir e tal. Ele começou a chorar, minha mãe. Aí eu fui lá pra cabine. E aí eu narrei o jogo, cara. Mas eu não tive muito tempo de pensar, não. Sim. Porque foi tudo muito em cima da hora, assim. Meia hora antes do jogo, eu já vou narrar o jogo. Aí eu fui e narrei. Foi até bom. Porque senão, com certeza, eu ficaria nervoso. E aí fluiu, foi, né?
Quando terminou o jogo, caiu a ficha, aí eu falei, porra, narrei um jogo no rádio, caralho. Aí eu comecei a tremer. Aí falei, mas aí depois... Mas foi bem, assim, bom. acho que, claro que com muitos erros, né, de um garoto que está iniciando, que está fazendo a sua primeira transmissão, mas foi legal, tanto é que na semana seguinte eu estava narrando outro jogo, e aí foi e não parei mais de narrar. Ah, maravilha. Então eu acho que esse foi o primeiro. O primeiro foi o grande mais, jogo. É o mais importante, então. Eu acho que sim, porque ali você iniciou um caminho, né? Abriu o espaço para você seguir uma trajetória. Sim. Então acho que foi esse, sem dúvida. Tinha que acontecer, aconteceu. Eu acho também, tinha que acontecer. A carreira começou ali, efetivamente. Eu acho. Legal. Agora vamos aqui para tempos mais modernos. Opa, passou eu bastante sei tempo. da tua passagem pela Sport TV, Sim. Fox e tal. 14 anos no Sport TV. 14 anos no Sport TV. 14 anos no Sport TV, bastante tempo, cara. Pois é, e depois você foi para Fox. Mais 10 anos de Fox. Mais 10 anos de Fox, depois a Fox juntou com a ESPN, né? Aí eu fiquei 2 anos na ESPN. 2 anos na ESPN. E agora Paramount Plus, no streaming. Você saiu da ESPN no início do ano passado, desse ano, em dezembro. Mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época, foi em dezembro, se eu não estou enganado, dia 20 de dezembro. Entendi. Pertinho, por aí, um ano. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né, como espectador que te acompanhava e te acompanha ainda, mas eu me recordo, depois a gente vai falar isso com mais detalhes, até porque exige esses detalhes, mas a Libertadores de 2019 você narrou de maneira... Sim. Incomparável, na minha opinião. Muito incomparável. Obrigado. E isso, indiretamente, acabou te vinculando muito ao Flamengo. Porque... sem dúvida. E eu me recordo muito bem que o Flamengo, na outra final da Libertadores, contra o Palmeiras, né, que era o time brasileiro, exato, foi uma chiadeira danada de não, o João Guilherme pode narrar o jogo, porque... Isso que não era Flamengo, cara. Isso, uma chiadeira, eu me lembro que, o João Guilherme não pode narrar, acabou que você narrou. E o Palmeiras foi campeão. E o Palmeiras foi campeão. Gol do Davis, exato. Que outro dia até postou esse gol com a minha narração, até agradecer ele, achei muito legal. Então... Grande Davidson. Teve essa chiadeira, no ano seguinte, você não narrou a final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Exato. Quem narrou foi o... Paulo Andrade. Paulo Andrade. E aí, como é que foi esse teu comunicado de você não... Pô, João, você não vai narrar esse jogo? Na verdade, acontece o seguinte, existem escalas de trabalho, né? Que são feitas pelos chefes, pelas diretorias. E aí, o que acontece? Quando houve a união Fox e ESPN, a primeira final da Libertadores transmitida foi Palmeiras e Santos. Aí quem narrou foi o Nivaldo Prieto. No ano seguinte, Flamengo e Palmeiras, João Guilherme. Aí no ano seguinte, naturalmente, o Paulo Andrade, que já era um narrador da casa há muitos anos e tal, ele foi escalado para narrar. Então eu imagino que tenha sido isso, assim, houve uma distribuição, de repente mais assim, conveniente, né? Porque realmente não queria uma chiadeira que aconteceu em 2021, talvez. Talvez, eu não sei assim te explicar exatamente, mas eu analisando os critérios de televisão, eu acredito que tenha sido isso. É assim, 2021, mas uma escala conveniente. 2021 porque a galera... 2022 o outro. Porque você fatia o bolo. Porque em contrapartida, a torcida do Flamengo, isso eu acompanhei. Não, tem que ser o João, tem que ser o João, tem que ser o João. E você sabe que o Flamengo é o time mais odiado do Brasil. Sim. Ele é o mais querido pela sua torcida. E quem não é Flamengo, odeia o Flamengo. Exatamente. E aí, obviamente que você, no momento, ficar aliado ao Flamengo, né, você ser identificado com o Flamengo, ele traz enormes benefícios, né, porque você é muito querido pela maior torcida do país, mas, ao mesmo tempo, quem não é Flamengo e não gosta do Flamengo, ele acaba te olhando e vendo, aquele cara é o narrador que fez a minha maior tristeza. Porque a verdade é essa, eu narrei a maior alegria da vida dos rubro-negros nos últimos 40 anos e narrei a maior tristeza dos anti-rubro-negros nos últimos 40 anos. Então é isso.
E esse lado, essa chiadeira de Flamengo e Palmeiras, ela veio exatamente por isso. Ela falou, mas vamos botar o cara que narrou o título do Flamengo... Que a torcida do Flamengo adora. Para narrar a final de novo entre Flamengo e Palmeiras. Não, tem que ser outro narrador. Por quê? Porque os anti-rubro-negros, né, os que são rivais do Flamengo, eles realmente, a minha voz marcou de maneira negativa. Da mesma forma que para os rubro-negros marcou de maneira positiva. Você imagine a seguinte cena. Você é torcedor de um outro time. Aí você está lá na sua casa naquele sábado, dia 23/11/19, fazendo um churrasquinho com os seus amigos que também não são Flamengo. E aos 43 minutos do segundo tempo, você está soltando fogos. Oh, que legal. Pô, o Flamengo se ferrou de novo. Cheirinho, aquela coisa toda. E aí já mandou o grupo de WhatsApp fervendo. Pô, perderam e tal. Aí, de repente, aos 43 do segundo tempo, João Guilherme começa a narrar a maior virada da história da Libertadores e uma das maiores de todos os tempos no futebol. E você consegue reproduzir essa roubada aí do... Cara, eu me lembro que a frase que eu falei assim, Arrascaeta roubou a bola. Briga pela bola, roubou bem, Arrascaeta, pega o River saindo, toca pro Bruno Henrique, é pra resolver, vai pra cima, limpa, clareia, Gabriel pediu no meio, Bruno Henrique na cara do gol, Arrascaeta bateu, Gabigol, toca a música, é gol do Mengão! Pega o River saindo, isso 43 do segundo tempo. A partir do momento dessas duas frases, Arrascaeta roubou a bola, pega o River saindo, tudo mudou. Então, assim, o rubro-negro, que já estava ali meio, né, desesperançoso, chegamos, mas não deu, né? E o anti-rubro-negro, que estava feliz da vida, ele viu uma virada histórica, cara. Então, assim, realmente é um jogo e é uma transmissão que ficou muito marcada, eu diria que eternamente. Então, sempre as pessoas vão lembrar disso. Sim. Quem é Flamengo e quem não é Flamengo. Quem não é Flamengo. Entendeu? Porque foi um negócio, de fato, surreal, né? Uma coisa que eu, sinceramente, nunca tinha visto e acredito que não... Dificilmente pode ver. Acho que pode até acontecer, mas muito difícil. Mas porque havia um jejum, né? Então, quer dizer, fatores de coisas assim que... Ainda tem isso, o contexto. E o dia seguinte, com o título do Hepta, enfim. Essa virada, ela ainda foi realçada pelo contexto do jogo. Exatamente. O Flamengo não chegava a uma final há 38 anos. O Flamengo, nesses 38 anos, ele pagou alguns vexames na história da Libertadores da América. Ele, de fato, ele não tinha tradição na Libertadores da América. E aí ele vai lá e faz aquilo, cara, contra o River Plate, o atual campeão na oportunidade, um tetracampeão da América, um time gigante. Então, cara, foi muito emblemático, um roteiro realmente que valorizou ainda mais a conquista. E teve toda essa situação. Ou seja, é algo... Essa atmosfera, né, cara? É algo que as pessoas não esquecerão. Assim. Jamais. Para o bem ou para o mal. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso a chiadeira. Sim. Né? Porque me associaram a maior alegria e a maior tristeza. E aí a galera que ficou triste fala, ih, caralho, o cara vai... de novo. Não pode. Não pode. Pô, não segura pode. ele aí. Segura e tal. Eu... E principalmente sendo um time de São Paulo, que tem a rivalidade Rio-São Paulo, que é enorme. E vai, mas o cara é ligado a um time do Rio. Mas se fosse um time de São Paulo, poderia ser. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, tem essas coisas, tem esses componentes todos aí, por isso que houve essa gritadeira, e aí, obviamente, que isso no ano seguinte acabou influenciando, né, mas eu não sei, mudança da escala, né? Isso é percepção minha. Eu acho que se o Flamengo tivesse chegado em 2022 contra um clube de fora do Brasil, obviamente que seria você. Isso é a opinião minha. Acho que não.
Até porque Até porque a galera ia ficar na porta ESPN Não, lá, até porque com o faixa. Flamengo chegou contra um time brasileiro, e era um time brasileiro que eu tinha narrado também a trajetória dele naquela Entendi. Libertadores. Então, E a chadeira, então, não foi tão grande quanto porque, em 2021. eu acho que não seria eu de nenhuma maneira mesmo, porque era algo que já estava reservado para um... Beleza, eu vou me conformar, Vou me conformar de não... Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que este sucesso desta narração e a alegria do Flamengo e a tristeza dos anti-rubro-negros, isso tudo influenciou nesse quadro todo, eu acho. Sim. Porque em 2021, porra, é um time de São Paulo contra o time do Rio, aí entrou a rivalidade, o bairrismo, pô, o cara é muito ligado ao Flamengo, aquela coisa toda. E aí, para 2022, tipo assim, cara, é melhor a gente começar a mudar isso, né? E foi o que fizeram, mudaram, né? Agora, é meio estranho, né? Porque as 6 maiores audiências da TV a cabo do Brasil em 2021 foram jogos do Flamengo com a minha narração. Entendeu? Então é isso que eu tô te falando. A alegria dos rubro-negros e a tristeza dos anti-rubro-negros acabou influenciando nisso tudo, sem dúvida. Isso é uma constatação. Então eu posso dizer, que você já me disse o jogo mais importante da sua vida, mas o mais marcante e mais emocionante, eu acho que... Flamengo e River. Foi o Flamengo e River. Sem dúvida. É um jogo, cara, é um jogo... Eu sei que muito rubro-negro deve te parar na rua, não só pra tirar foto contigo e tal. O pessoal fala bastante. E fala bastante desse jogo e pede pra você repetir, fica te perturbando com isso. Sempre falam da narração, conta uma história da narração. No dia do jogo eu tava em tal lugar com meu pai, meu filho, eu tava em Lima e vi depois, eu tava em tal lugar... E tem muita história, assim. Muita gente conta muita história. Obviamente que eu também... É um momento inesquecível. Exatamente. Eu vou pedir pra você reproduzir isso. Não precisa ser agora, porque antes eu vou te fazer uma pergunta, cara. Qual foi a sensação que você teve? Porque eu vi uma entrevista recente do Pablo Mari, que ele ficou abismado porque ele nunca tinha visto aquilo. Não é a virada. Ele disse que no primeiro gol do Flamengo, ele até ouviu uma comemoração, mas no segundo ele não ouviu absolutamente nada. É porque as pessoas estavam chorando. Estavam chorando. Enfim... Tá vendo? Foi um negócio diferente. Foi um troço, assim, muito doido. O cara deve ter pensado assim, será que o juiz deu o gol? Não deu? Até porque não tem ninguém comemorando. Só que mal sabia ele que a galera trazia um jejum enorme, né? E não conseguiu comemorar porque não estava acreditando, chorava, se abraçava. Eu nunca tinha visto tanto homem chorar na minha vida. Sim. Entendeu? No mesmo lugar. E foi muito doido. E aí você teve essa percepção também, assim, tipo... Ainda teve isso, assim, que a maioria da torcida do Flamengo que ali estava não tinha visto o Flamengo ganhar a Libertadores. Ou era muito pequeno, ou ouviu o pai falar. Assim, a grande parte ali era campeã pela primeira vez. Assim, tinha gente lá que tinha visto 2 vezes, mas era a minoria, né? Sim. Então ainda teve isso, esse componente de emoção incrível. Sim. Cara, na hora ali, sinceramente, eu não percebi nada, assim, porque eu estava tão concentrado, focado naquela missão ali de narrar aquele jogo. Esse foi o jogo que eu mais senti o peso de narrar na minha carreira. Exatamente por tudo isso. Por ser o Flamengo, né, que é um negócio que mexe com todo mundo. Sim. Por ser uma final de Libertadores 38 anos depois. Pelo Flamengo ter a chance de ganhar um título. Então eu sentia o peso do jogo, a carga do jogo. Assim. O tempo, as pessoas comentando, não chega a hora do jogo, era uma loucura, era uma tensão, era uma expectativa que poucas vezes eu vi, assim, num pré-jogo. Então eu estava muito focado naquele jogo, eu estava muito preparado e muito mentalizado, então eu estava ali tão pronto para fazer aquilo, que eu confesso que na hora as coisas foram acontecendo, eu fui narrando daquela maneira que a galera sabe, mas eu
eu não me lembro bem, assim, do que aconteceu. Aconteceu. Eu fui narrando, tava ali focado e tal. Aí, depois que o jogo terminou, umas 4 horas depois, é que a ficha começou a cair. Porque eu comecei a receber um monte de mensagem de YouTube. E, porra, tem um vídeo aqui no YouTube, a narração. Porra, a narração, o jogo... Aí eu comecei a falar, caralho, o negócio tá explodindo, assim. Então, na hora, eu não tive muita noção, não. Eu sabia que eu tava narrando um negócio sensacional. Mas O Flamengo virou o jogo, o Flamengo é campeão da Libertadores da América, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo naquele ali, momento. como é que já estava a tua voz e... Não tinha noção nenhuma. Porque... E para falar a verdade, até hoje eu não tenho, porque cada dia que passa eu me surpreendo. É verdade. Fez 4 anos agora da transmissão do título. Sim, todo mundo relembra Cara, foi uma loucura, isso, né? é inevitável. O Gabigol postou um vídeo com a narração. É um negócio... É um troço de doido. É um troço de doido, essa é a frase. E uma coisa, para mim, que também ficou marcado, né? Pro pessoal que tava assistindo no Maracanã. Porra, isso aí foi forte, cara. Cara, eu vi cenas arrepiantes. Isso foi coisa de... Conta aí essas cenas que você viu aí. Cara, eu não estava lá, né? Eu também não. Mas, assim, eu vi vídeos incríveis e pessoas que lá estavam, todas elas me relataram a mesma coisa. Falaram assim, João, foi uma energia... Parecia que estavam em Lima. Tem um vídeo de uma televisão portuguesa que fica mostrando o Maracanã, né? E aí os comentaristas no estúdio e mostrando o Maracanã, né? A torcida no Maracanã e tal. E aí eles têm um corte que mostra o gol de empate, a reação da torcida e os caras comentando, que tal, empatou Jorge Jesus, aquela coisa toda. Portugal inteira, né? Estava torcendo pro JJ. E aí vem a virada. Cara, é um negócio igual o de Lima, assim. Não teve grito, cara, teve choro. Era uma emoção, as pessoas não conseguiam, sei lá, as pessoas saíram de si. Uma menina rezando. Esse foi o vídeo mais incrível. Outro dia eu falei com ela na rede social. Com a menina? Ela tá morando em Portugal. Ah, é? É porque eu fui dar uma entrevista pro... Gostou tanto do trabalho do JJ que foi lá viver na terra. Ela tá morando lá em Portugal, assim. Eu dei uma entrevista pro Barba Cash, do Cota, do Cota. Ótimo. E aí eu citei isso, né? E ela viu, ela mandou uma mensagem pra mim, porque eu falei, pô, gostaria de conhecer essa menina, porque assim, a imagem... Pô, não, é muito emocionante. Ela ajoelhada, rezando... Depois ela sumiu, né? Depois do segundo gol, né? Porque assim, tá 1-0, ela tá rezando. Aí sai o gol, a galera vibra, 1-1, ela continua rezando. Ela não sai dali, cara. Continua ali, né? Aí 2-1. Ela estava rezando, mas naquele momento ela desaparece da imagem, porque ela foi engolida pela massa. Pela massa e... Em cima da hora, o River Plate vai se aproximando da sua 5ª Libertadores da América. De um bicampeonato de Libertadores. Aí vem o Diego. Liga a Arrascaeta. Pega o River saindo. Toca pro Bruno Henrique. É pra resolver. Vai pra cima. Limpa. Clareia. Gabriel pediu no meio. Bruno Henrique na cara. Mas foi impressionante, assim. É de arrepiar, né? Quer dizer, cara, é um dia 23/11/19 que... Marcado na história. Marcado na história. Porque... De quem é Flamengo e de quem não é Flamengo. Porque eu vendo a narração depois, à medida que eu estava em Lima, o que me chamou a atenção é que o Pascoal estava falando, fazendo um comentário, né? Sim. Falando do primeiro gol ainda, né? Mas quem quebrou o Pascoal foi o Diego Ribas, né? E ali não tinha jeito. Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro e a pressão aí, ó. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Porque ele fez a ligação direta. Botou... Aí, pô, A bola tava lá atrás. faz uma reproduçãozinha pra gente aí, cara. O Pascoal Pô. tava comentando ali, a bola tava lá atrás, na defesa, quer dizer, tava longe. Tranquilo. Daí ele
ele esticou um pouquinho a frase e o Diego meteu a bola por cima e ela vem chegando, né? E aí eu tô olhando a bola vindo e eu tomei meio um susto. Falei, o I foi um susto assim? Foi bem espontâneo. Bem espontâneo. E aí no terceiro I eu atropelei, né? Olha a virada, Gabriel, incrível. Incrível, sensacional. Assim, a bola vindo e eu falei, caraca, a bola vai na área lá, que isso, maluco, eu pensando, gol, pum. Claro, uma narração maravilhosa. É um negócio de doido, né? E tanto é que essa narração hoje ela faz parte do Museu do Flamengo, né? Que foi inaugurado há pouco tempo. Caraca, isso é uma das como é que você maiores sentiu isso aí, cara? Isso é uma das maiores emoções da minha vida, né? Porque eu fui lá na inauguração, aí quando eu entro lá, eu vejo a minha voz. Aí fizeram surpresa pra você? Na verdade, não tinham te dito isso? Não, eu já sabia. Mas na hora que você vê, é forte demais, é muito forte. É uma sensação de orgulho, de honra, de gratidão. É incrível você saber que você está ali na história do clube, naquele museu, e que milhões e milhões de pessoas passarão por ali e verão aquilo na sua voz, né? Então é algo eterno. Não foi só o título, né? Não foi só o título e toda a atmosfera que levou o título que vai ficar marcada na história, não. A sua narração também já ficou marcada na história. Ah, sim, sem dúvida. E, quer dizer, você acabou espontaneamente, como você disse, criando bordões, que a gente vai falar disso. A gente está entrando na nossa reta final desse papo maravilhoso, que eu ficaria aqui 3 dias conversando contigo. Primeiro que você é uma referência para mim. Obrigado. É um cara, genial. Obrigado, parceiro. Então, teria muito papo aqui. Mas conta pra gente algum caso curioso, marcante, como você falou, até da pessoa que teve aí um piriri que você acabou tendo que narrar em cima da hora. Teve alguma coisa assim que você destaque? Algumas coisas que você destaque assim, Rodrigo, esse dia aí, cara, tu não tem noção. Ah, cara, tem algumas histórias. Teve esse, né, do piriri, que mudou a minha carreira, porque a partir Mas daí... aí foi com o piriri com cara. Com um colega, um amigo meu. Teve um jogo Botafogo e América, no Caio Martins, em Niterói. Eu já trabalhava em televisão. E eu tive uma crise de rinite alérgica. E aí eu comecei a espirrar. E fiquei uma meia hora espirrando e não conseguia falar. Ao vivaço. E o comentarista que estava comigo era o Raul Plasma. Assim, e o Raul, ele falou muito aquele dia. Ele segurou a transmissão. Eu de vez em quando aparecia e falava o nome do jogador. E aí fechava o microfone e plá, espirrando. Graças a Deus não saiu gol. Foi 0-0. Aí o Raul teria durante aquele período, porque se saiu gol, o Raul ia ter que narrar, cara. Então ali Deus me ajudou, graças a Deus. E tem várias histórias. Tem uma história incrível. Eu trabalhava pela rádio Tropical FM do Rio de Janeiro. Aí nós fomos fazer a excursão do Flamengo em 1993 na Europa. Aí rodamos por Itália, Portugal, França, Espanha. Demos uma chegadinha ali na Tunísia, na África, porque o Flamengo jogou lá e tal, aquela coisa toda. Um desses jogos, que foi contra o Sport em Lisboa, no antigo Alvalade, a gente chega lá na cabine de transmissão e não tinha linha de transmissão. Eita. Não tinha nada. Não sei porquê, se não pediram, se não pagaram. Eu sei que não tinha nada. E aí nós ligamos para o Brasil, né? Naquela época vinha Embratel, ligava para a telefonista, e a telefonista falava. Aí o pessoal da rádio falou, olha, a gente não conseguiu pedir a linha para esse jogo, arruma um telefone aí e faz o jogo daí, se vira. Falei, pô, legal, maravilha. Em Portugal, aí, vamos lá, né? Falar com o pessoal da companhia telefônica lá e tal. Explicamos a situação. E aí o português, na época um senhor, foi muito gentil, falou, olha, o que eu posso fazer por vocês é o seguinte, eu tenho esse telefone aqui liberado, né, linha internacional, vocês podem ligar dele, mas é só o que eu tenho. Então ele deu o telefone, plugou e falou, toma aqui o telefone. Aí eu disquei, liguei, vim para a Tel, para a central da rádio. Aí eu me lembro que era o seguinte, cara, o operador falou para mim assim, João, a gente vai prender aqui a sua linha e você vai começar a falar. E você só vai parar de falar quando o jogo terminar. Então você inicia a transmissão
e você não vai ouvir nada, cara. Então pode ser que tenha caído a linha e você não vai saber, ou pode ser que você faça o jogo todo e tudo certo. É tiro no escuro mesmo. O famoso voo cego. Falei, tá bom, é o que temos, né? Aí eu e o repórter na bancada, João Ricardo, o nome do repórter. Aí ele falou, quando eu falar 3, eu vou prender a linha, você começa a falar. E só para quando acabar o jogo. Tá bom. 3, plum. Pulo o gol, eu comecei a falar. Fizemos a transmissão, escalação, aquela coisa toda. E aí, durante o jogo, eu chamava as vinhetas de tempo, vinheta da rádio, e ficava imaginando, né? Assim, imaginava o que estava tocando e ia embora. Rapaz, aqui no Brasil, na época, minha namorada, ela estava gravando o jogo. Ok. Terminou a transmissão. E aí? Aí o cara da central, porra, foi do caralho, tudo bem, porra, sensacional, não caiu em nenhum momento. Ufa, porra, fizemos a transmissão. Aí eu volto pro Brasil, cara. Quando eu volto pro Brasil, fita cassete, eu coloco lá para ouvir o jogo. Cara, impressionante. Parecia que eu tava ouvindo tudo, cara. Eu pedia a vinheta, entrava a vinheta direitinho. Eu calculava o tempo do sinal, e aí eu entrava falando, assim, ficou super sincronizado. E é um negócio que ninguém percebeu que estava ouvindo aqui. Na época era uma transmissão exclusiva de rádio, que tinha muita força, uma audiência muito grande. E ninguém percebeu, cara. Então, assim, foi uma passagem que me marcou muito. Eu falei, cara, a gente fez um voo cego em Lisboa, poderia dar tudo errado. E graças a Deus deu tudo certo. Foi uma experiência incrível, né? Você num perrengue fora do Brasil, dependendo dos outros. E aí a gente encontrou uma... porque você é um abençoado. Você é um abençoado. Graças a Deus, eu não posso reclamar não, cara. E aí o cara foi lá e ajudou a gente, e assim, falou, o telefone tá aí, se vira. Eu falei, tá bom. Você é um deboche. Um deboche, garoto. E deu tudo certo. Essa história eu gosto de contar que ela é fera, assim. E tem uma outra também, se você me permite contar. Lógico, você banda. Tem uma outra também que é mais ou menos assim, mas essa muito tempo depois. Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Eu estava escalado para narrar o vôlei de praia, no Leme, né? Ia começar a rodada do vôlei de praia, só que eu estava já na posição de transmissão e aconteceu algum problema técnico lá no parque aquático que o sinal lá da transmissão caiu. E aí o coordenador da minha transmissão entrou no meu ouvido lá e falou assim, João, você vai ter que narrar a final agora do Thiago Pereira. Eu falei, bacana, só que tem um detalhe. Eu não tenho a imagem do Thiago Pereira, eu não tenho a imagem da piscina. E isso faltava 1 minuto para começar a prova. Só um detalhe. Só um detalhe. Aí ele falou assim, cara, eu não tenho como mandar a imagem agora para você aí. Eu falei, João, então é o seguinte, cara, você consegue me dizer o que está acontecendo? Me diz o que está acontecendo aí que eu vou narrar aqui, cara. Tipo assim, ó, o cara subiu na borda tal... virou em primeiro, virou em segundo, tá na frente e tal. Ele, porra, eu vou te falando isso, beleza. Vai entrar no ar, 1, 2, 3, no ar. Aí comecei a falar, vamos acompanhar a final dos 100 metros, acho que era 100 metros. Pan-Americano, Thiago Pereira pode ser ouro para o Brasil e tal. Aí o cara entra no ouvido e fala assim, olha, ele subiu no bloco agora, subiu no bloco, raia 4, porque eu tinha ali a ficha de quem ia narrar e quem ia nadar em cada raia. Subiu no bloco, raia 4 e tal, aí ele fala, começou a prova, foi dar na largada e tal, lá vai Thiago Pereira, raia 4, a esperança do Brasil, enrolando pra caralho. E com o olho fechado assim, né, cara, com o olho fechado assim, porque eu narrando e tipo imaginando, eu falei, cara, eu tô imaginando o que tá acontecendo. O cara ia falar, eu ia montando a imagem no meu cérebro aqui, né. Pô, a metade da ida ele tá na frente, liderando a prova, Thiago Pereira, sensacional, o Brasil se aproxima de mais uma medalha de ouro, bateu, virou em primeiro, vira em primeiro lugar, Thiago Pereira, agora os 50 metros finais, a medalha está chegando para o Brasil. Aí ele fala, o da raia 4, o atleta da raia 4 está se aproximando dele, emoção no final, o atleta da raia 4 chegando, ele vai ganhar 10 metros para terminar, 10 metros finais, Thiago Pereira, é agora... Vem o ouro pro Brasil, vem o ouro, bateu, é campeão, Thiago Pereira, então... Beleza. Terminou a transmissão. Falei, Thiago Pereira, você acompanha ao vivo no Sport TV, a medalha de ouro, Thiago Pereira, campeão pan-americano e tal. E eu não vi nada, o cara foi me vendo, áudio guia.
Aí, cara, quando eu abro o olho assim, tem uma galera em volta de mim, assim, tipo, não entendendo nada. Falei, o que houve com esse maluco? Ele tá com o olho fechado, Os caras gritando, dando soco. Brasil, Thiago Pereira. E o repórter era o Thiago Leifert, cara. Aí o Thiago Leifert vira pra mim, o que aconteceu aí, cara? Você tá passando bem? Tá tudo bem com você? Eu falei, não, Thiago, eu tive que narrar a final lá, porque caiu a transmissão, e eu narrei aqui, sem imagem. O cara ia me contando e eu ia narrando. Aí ele falou, porra, eu não acredito que você fez isso, cara, tal. Aí a mesma coisa, cara. Aí depois eu fui ver o VT da transmissão, inacreditável. Cara, Tava tudo ali. E assim, o coordenador, na época, o João Teodoro, né? Ele foi muito safo também. Ele foi me dando as dicas certinho. Começou a prova, Pô, tá mas na a frente, mas a tua virou na concentração, né, cara? Não, uma doideira. E aí, pô, no meio da praia do Leme, com a arena já lotada, problema de praia, eu gritando e berrando, Thiago Pereira do Brasil, medalha de ouro na natação brasileira. Então foi outra passagem, assim, bem curiosa. Bem curiosa. Pô, pra quem tá vendo, não tem a mínima ideia. Cara. E foi ao vivo, assim. E ao vivo é aquilo, né? Você tem que se virar mesmo nos 30, nos 60. Cara, pô. É isso. Por isso é um fenômeno. Vamos então finalizar com esses bordões, porque os bordões são sensacionais. Como é que é, cara? Você tava falando do... foi espontâneo, né? Isso é espontâneo. Mas você tem os teus bordões tradicionais. Sim, mas todos espontâneos. Todos espontâneos. Nenhum surgiu assim, e aí, planejado. Gostou, vai ficar. Não anoto não, eu lembro na hora, assim. O que desagradável. Que desagradável, assim, todos eles têm essa marca de terem nascido espontaneamente, não houve nada planejado antes, assim. O que desagradável era o Cláudio Vinícius Cerdeira, árbitro, que era comentarista de arbitragem do Sport TV na época. E o Cerdeira, ele tinha a mania de ficar falando que desagradável o tempo todo. Ele tinha um toque com que desagradável. Então, tudo que você falava com o Cerdeira era que desagradável. Tipo, Cerdeira, vamos tomar um café? Ah, vamos lá, que desagradável. Cerdeira, chegou o nosso voo, vamos lá, vamos viajar. Ah, vamos sim, que desagradável. Pô, Cerdeira, olha que mulher bonita ali e tal. Que desagradável. Aí, cara, a gente ria muito com isso. E aí um jogo, 2001, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, Campeonato Brasileiro. Eu tô narrando pelo Premiere Sport TV, chovia, e aí o Petkovic, o que desagradável, nasceu com um craque, né, com o Pet. O Pet deu uma escorregada na bola, que eu de bunda em cima da aula. Aí eu na hora lembrei, eu falei, que desagradável, né? Aí o Raul Plasma, que estava do meu lado, riu pra cacete, falou, porra, legal isso aí e tal. O repórter no gramado, acho que era o Bruno Voloz, ele também riu, falou, ó, legal. Aí eu comecei a perceber que as pessoas comentavam sobre o que desagradável. Aí você vai ter esse feedback da galera na rua também, né? Aí que nasce o bordão. Aí que nasce. Na verdade, o povo é que faz o bordão. Aí veio... Aí começou a falar, aí surgiram, todos os outros nasceram dessa forma, assim, eu ouvi alguma coisa, me lembrei na hora da transmissão. Inacreditável. Inacreditável, eu só acredito porque estou narrando. E o gol, uma frase o que gol é emblemático também, né? Porque você fala gol. Isso antes do Toca Música, né? Isso antes do Toca Música. Isso aí, cara, foi inspirado no Jorge Cury. Jorge Cury, narração do gol. Ele fazia gol e ele parava e a torcida... E aí eu achava legal aquilo, né? E quando eu fui narrar em televisão, eu comecei a fazer isso. O cara bateu, gol. Gol! E aí deixava a galera crescer, eu ia no embalo da galera. Mas aí veio em 2013, nasceu o Toca Música. Já tem esse tempo todo, 2013, né? 2013 nasceu o Toca Música, por quê? Porque a Fox tinha a sua música na hora do gol, né? E aí eu narrando um jogo do campeonato italiano, um jogo do Torino, sai um gol que é anulado. O gol não valeu. E a música tocou. E aí eu falei, opa, não toca a música não. Toca a música não, porque não valeu o gol. Logo depois, sai um gol do Torino. E esse gol valeu. Aí eu falei, agora sim, toca a música que é gol do Torino. Aí beleza, o jogo seguiu. Quando eu saí da transmissão, uma galera veio falar comigo, toca a música, aí já que legal, toca a música, tem uma música, tem que falar toca a música. Aí já era, cara. Aí nasceu o bordão, assim, por causa de um gol anulado do Torino,
nasceu o Toca Música. Na espontaneidade, como sempre. E aí E a coisa pegou e agora tudo é Toca Música. As pessoas te encontram na rua, imagina que toca música. Bastante. Te encontra no restaurante. O nome do que... Falo muito mais o bordão do que o meu nome. Toca música, mulher. Tá no cinema, toca música. Tá no restaurante, toca música. Direto, que desagradável. Um deboche. Eu te amo futebol, que é um negócio que surgiu há pouco tempo também, a galera fala direto e tal. É isso, cara, é espontaneidade. Surge, você vai ouvindo as coisas e elas vão Maravilhoso. Então, infelizmente, a gente encerra o nosso papo de legal, hoje. cara, obrigado aí pelo Cara, eu convite, te agradeço mais uma vez por ter Valeu, aceitado o meu nosso convite aqui do Valeu, Segue o parceiro. Papo. Obrigado. Um prazer inenarrável, com perdão do trocadilho, narrador inenarrável, porque você é um mestre, uma referência. Obrigado, meu irmão. E foi muito importante pra gente contar contigo aqui. Valeu. Muito obrigado. Segue o papo. João, Muito segue o bom. papo. Sucesso pra vocês, viu? Valeu, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Então você pode se despedir da nossa galera aí. Obrigado. E se inscrevam aí, né? E acompanhem o Segue o Papo. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, conversando com o Rodrigo e com a galera toda. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.